Uma boa noite a todos que estão aqui no salão do Centro Espírita Vinha do Senhor, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e a todos aqueles que estão nos assistindo através do Facebook e mais tarde através do YouTube. Então hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito da reencarnação, que é o pilar básico do Espiritismo. A reencarnação é o pilar básico porque ela dá explicação para tudo aqui na Terra. Por que um nasce rico, outro nasce pobre? Por que um nasce com saúde, outro enfermo? Por que com tanta sabedoria e outro com tanta dificuldade? Por que uma pessoa nasce cega e outra enxergando tanto? Um escutando tanto e outro surdo, mudo? Por que uns nascem em palácios, né? Tem todas as facilidades da vida e outras dificuldades? Então, a reencarnação, ela nos consola, ela explica o porquê das situações. O porquê do ser, do destino e da dor, né? Mas antes de entrar no assunto da reencarnação, vamos nos lembrar que essa ideia não foi criada, porque muitas pessoas acham que a reencarnação foi criada pelo Espiritismo. Não foi. É uma ideia muito antiga. As primeiras notícias que a gente tem a respeito das vidas sucessivas, dos renascimentos, está no Vedas, que é chamado de o Evangelho da Índia, 5.800 anos atrás. Depois, 13.200 anos atrás, surgiu aí o Bhagavad Gita, né? Que é onde Krishna dialoga com o seu discípulo Arjuna, né? E Arjuna pergunta a Krishna, você vê, há 3.200 anos atrás. Um ser que não conseguiu se purificar nesta vida, como é que ele faz? O que acontece com ele? E Arjuna fala para ele, Arjuna ou Krishna, assim como nós trocamos de veste, os espíritos trocam de corpo tantas vezes quanto for necessário. Você vê, é uma ideia antiquíssima. A Cabala judaica também tem lá referência à evolução, aos renascimentos. Sócrates, 400 anos antes de Cristo, também falava na progressão das almas, nos renascimentos. No próprio Velho Testamento nós vamos ver passagem lá em Isaías, Ezequiel, lá, faz referência, não fala na palavra reencarnação, essa palavra não existia. Esta palavra, sim, ela foi criada pelo Espiritismo. Mas a ideia dos renascimentos, das vidas sucessivas, ela é antiquíssima, muito antiga. Se nós pegarmos lá o Evangelho, tem lá alguma referência a respeito de reencarnação no Evangelho? Essa palavra não existe lá. Mas nós vemos lá que Jesus ensinava a reencarnação veladamente. Se nós olharmos naquela passagem da transfiguração do Tabor, quando termina, Jesus desce ao monte com os 3 discípulos e eles falam com Jesus, Senhor, antes que o Messias viesse, não era preciso que Elias voltasse? Então ele fala, Elias já veio e fizeram com ele o que quiseram. E aí lá está escrito no texto, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele falava. Então, o profeta Elias retornou com João Batista. Aquele João Batista que teve a cabeça cortada por Herodes. Então, lá claramente diz isso. Os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. A gente vê outros diálogos de Jesus. Por exemplo, o diálogo dele com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, era um jurista daquela época, no Sinédrio, né? E ele foi encontrar com Jesus à noite, para não ser visto, para não ouvir falar, né? Alguém falar que estava lá, um doutor da lei, conversando com aquele homem do povo, né? E ele vai e fala, Senhor, vieste da parte de Deus, porque o que fazes só pode vir de uma pessoa e Deus está com ele.
E Jesus escutou aquela lá e falou para ele assim, ó, não verás o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos entendeu a fala de Jesus, disse para ele, Senhor, mas como pode ser isso? Um homem velho entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus chama a atenção dele. Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Que é nascido do Espírito é Espírito. Que é nascido da água, da água. O Espírito é uma coisa e o corpo é água. O corpo é oriundo da água. Nosso corpo é 70% de água. Então a referência é essa, a água, corpo e o Espírito. E Jesus não fala mais, fala para ele, o Espírito sopra, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Quer dizer, não se sabe de onde veio aquele Espírito. Nasce uma criança na sua casa, você não sabe quem é aquele ser. E nem sabe o que ele vai ser. Então lá tem essas referências. Tem outra referência interessante que está aqui nesse livro, até separei. É uma página que chama Lei de Retorno. E nessa página, a citação da mensagem diz o seguinte. Fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quer dizer, ressurreição é ressurgir. Então, aqueles que fizeram o mal, fizeram o bem, ressurreição da vida. Para Jesus, a palavra vida significa aquela pessoa que despertou para a espiritualidade, que sabe que é um ser imortal, que precisa evoluir, que precisa crescer. Esse é o vivo. Então, essa pessoa renasce para o quê? Para uma situação melhor, uma reencarnação muito melhor. Já aqueles que fizeram mal também vão renascer. Como ele fala aqui, para a ressurreição da condenação. Quer dizer, uma reencarnação difícil. Porque fizeram mal, vão ter que resgatar. Então, é uma mensagem que uma fala de Jesus. E outras coisas que ele fala, por exemplo, nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou se perderá. Se nenhuma das ovelhas, nenhuma das pessoas que estão aqui na psicosfera da Terra vão se perder. Ninguém está condenado ao inferno eterno. Todos terão a oportunidade de se renovarem. A gente pegar lá nos atributos de Deus, o item 13 do livro dos Espíritos fala lá, né, que Deus é soberanamente justo e bom. Quer dizer, Deus é justo e bom ao mesmo tempo. Nós aqui na Terra somos diferentes. Às vezes somos justos, mas não somos bons. Outras vezes nós somos bons, mas não somos justos. É só a gente ver, às vezes nós pagamos as nossas contas em dia, mas não ajudamos ninguém. Não somos bons. Somos justos num aspecto e não somos bons no outro. Né? E às vezes somos bons, ajudamos as pessoas, mas somos cão dentro de casa. Né? Com os parentes. Então, mas Deus é justo e bom ao mesmo tempo. E Ele dá a oportunidade de todos resgatarem, todos evoluírem. Então, uma coisa importante é isso, que a reencarnação, ela não é invenção do Espiritismo, é coisa muito antiga. Os antigos acreditavam nisso. Hoje, praticamente 2/3 da humanidade acredita em reencarnação. O pessoal da Índia, o pessoal do Japão, no Nepal, aquelas regiões todinhas são reencarnacionistas. Só na Índia tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Né? Então, quantas pessoas acreditam em reencarnação? Né? Então, isso é importante, a gente entender isso. Que a palavra reencarnação surgiu com o Espiritismo. E o Espiritismo teve essa missão que Jesus, quando foi embora, ele prometeu, né? Eu vos mandarei o Consolador, e vos ensinará coisas que não podeis compreender agora, e vos fará lembrar os meus ensinamentos. Então ele prometeu isso. E disse mais, né? E ficará eternamente convosco. Quer dizer, esse Consolador não era uma pessoa, era uma doutrina.
E essa doutrina veio na época certa, 1857. Veio lá o missionário para isso. Allan Kardec. Então, Allan Kardec, através de médios, foi recebendo as orientações da espiritualidade a respeito disso. E aí, a gente vai pegar o livro dos Espíritos e vai ver aqui alguma coisa sobre reencarnação. Muito rapidamente, e depois vamos comentar mais coisas. Então, por exemplo, como ele fala, Kardec pergunta, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aquilo que lá o Krishna falou lá atrás, há 5.200 anos atrás. Submetendo-se à prova de uma nova existência. Outra pergunta, a alma tem muitas existências corpóreas? Resposta, sim, todos temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Ele pergunta mais para frente, qual é a finalidade da reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se nós vivêssemos uma vida só, Jesus fala o seguinte, uma passagem. Sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Numa vida só dá para a gente se tornar uma pessoa perfeita? Saber tudo. O perfeito sabe tudo. Sabe tudo de eletricidade, de mecânica, de medicina, de a gente pensar. Isso é perfeição. De bondade, de honestidade, de tudo. De calma, de paciência, de tolerância. Toda sabedoria numa vida só. Impossível. Impossível. É por isso que ele fala, né? Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Porque as pessoas vão e voltam. Todos nós que estamos aqui já tivemos milhares de reencarnações. Todos nós. Todos nós estamos aqui. A gente olha na casa da gente como as pessoas são diferentes. Como são diferentes as pessoas? Os filhos são diferentes. Por quê? Porque a história deles é diferente. A bagagem deles é diferente. Então, nós vimos aí que a reencarnação, a palavra foi criada pelo Espiritismo. Vimos aí que Jesus, no Evangelho de Jesus, tem informações sobre reencarnações veladas. Jesus não fala em reencarnações. Mas a gente tem a ideia que Jesus, no colóquio dele com os discípulos, eles conversavam sobre isso. Porque quando aconteceu aquela situação em que eles encontram um cego de nascença, os discípulos perguntam, Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais? E Jesus responde, não foi ele, nem os pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Bom, então, a gente sabe, pelas leis de Deus, que os pais não pagam pelos filhos e nem os filhos pagam pelos pais. Então, os pais não foram. E aquele homem que estava ali, aquele homem, a palavra homem vem de humus. Ele não tinha errado. Mas o espírito dele, em encarnação anterior, com certeza. Porque não existe efeito sem causa. Se ele nasceu cego, por algum motivo tinha. Mas e que manifestasse dele as obras de Deus? As obras de Deus é a recuperação dele. Porque não existe espírito cego, surdo, mudo. É só o corpo defeituoso. Então ele estava ali resgatando alguma coisa do passado. Alguns dizem que aquele elemento nasceu cego para que fosse curado por Jesus e passasse como lição para o mundo. Mas na realidade, com certeza, ele, numa reencarnação passada, ele deve ter errado, por isso foi ferido nos olhos. E Jesus cura. Cura porque aquela cegueira já tinha atingido o seu objetivo. Ele foi curado. Mas Jesus, quando curava, ele alertava, né? Vai e não peques mais, para que não te suceda pior. Alertando aquela pessoa, olha, você foi curado porque terminou o teu tempo de sofrimento. Mas se você aprontar de novo,
cometeu seus equívocos, vai ter problema outra vez. Então, nos evangelhos, nós achamos referências veladas de reencarnação. A gente sabe que tem outra passagem evangélica que Jesus fala assim: reconcilia com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Uma pessoa que ele é partidário de uma vida só, ou então ele é, vamos dizer assim, ateu, ele não acredita em nada, ele acredita que morreu, acabou. Ou então, quando o elemento morre, ele vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Então ele tem lá uma pessoa, um desafeto, ele fala assim: eu vou lá pedir perdão para esse cara? Eu não preciso dele, ele não é ninguém. Não, eu acho que eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Eu vou me incomodar com essa pessoa. Agora, uma pessoa que ele acredita em reencarnação, ele acredita que ele já veio várias vezes e vai voltar várias vezes, ele já pensa diferente. Jesus não falou à toa essa passagem. Reconcilia com o teu adversário enquanto está no caminho com ele. Porque se você não reconciliar agora, você vai ter que reconciliar depois. Vai nascer junto. Vai nascer na sua casa. Ou você vai nascer na casa dele. Porque não pode haver inimizade nas leis divinas. Por quê? Porque todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos em humanidade. Então, aquela pessoa a quem você não reconciliou, que você massacrou, né, você vai encontrar com ela outra vez. Vamos supor que você, de repente, na juventude, você prejudicou uma pessoa, falou mal dela, espalhou falsidades sobre ela, e com isso ela perdeu, por exemplo, a família, a esposa, a noiva, a namorada, perdeu o emprego, e aquela pessoa ficou com muita raiva de você, e foi prejudicado. E você ficou rindo, né? Você não sabe, na época você não sabia as consequências. Mas o tempo passa, você aprende muita coisa na vida. Muitas coisas acontecem na sua vida. E chega um dia que você se lembra dessa história. Puxa vida, eu prejudiquei aquela pessoa. Arrebentei com a vida dela. E eu estou ficando velho. Eu sei que se eu não acertar com ele agora, eu vou ter que acertar depois e eu vou lá pedir perdão para ele. Aí você sabe onde a pessoa mora, e você bate na porta. A pessoa te vê. Vamos supor que essa pessoa tenha mudado também. A pessoa tenha passado por muitas coisas na vida, e ela também tenha mudado. Então você chega lá e fala: olha, eu vim em missão de paz. Eu vim te pedir perdão. E eu sei que eu te prejudiquei. Mas naquela época eu era uma bala perdida, eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu sou outro homem. Eu passei por muitas coisas na vida. E eu resolvi vir aqui pedir perdão e inclusive te compensar por alguma coisa se você precisar. Aí a pessoa também evoluiu falar: nem me lembrava mais disso. Nem me lembrava mais disso. Toca aqui. Ei, perdão. Eu também era garoto, também era mulher. Também sou outra pessoa, não sou mais aquela pessoa. Estão me perdoando? Estou perdoado? Ah, estou tranquilo, mas eu nem lembrava mais disso. Maravilha. Agora sai dali pisando alto. Fiquei tranquila, me reconciliei com esse né? Não tenho mais problema com ele. Mas vamos supor que você bate na porta da pessoa e a pessoa seja diferente. Uma pessoa que guardou rancor e mágoa. Quando ele olha, o que você quer aqui? Eu vim aqui em missão de paz, eu vim pedir perdão, porque eu sei que eu prejudiquei você. Eu sei que quando nós éramos jovens, eu falei umas coisas e sei que te prejudicou muito. E eu estou arrependido. Eu vim te pedir perdão. Eu sou outro homem hoje. Eu passei por muitas coisas na vida.
Eu compreendo que eu tenho que te pedir perdão. E te compensar por alguma coisa que eu te fiz. Aí o outro falava assim, perdão? O que você fez não merece perdão. Você vai pagar isso aqui e depois. Fora daqui, vai embora. Não quero ver a sua cara. Aí a pessoa já estava mais ou menos espiritualizada. Bom, eu fiz a minha parte. Eu sei que eu errei. Reconheço o meu erro. E vim te pedir perdão. E deixo aberta a porta. Se um dia você quiser me perdoar, você sabe onde eu estou. E perdão, vai embora, rapaz. Bom, fica com Deus, eu estou indo embora. E Deus, vai com o diabo, né? Às vezes acontece isso. Tem pessoas que não perdoam. Tem pessoas que não perdoam. Então, nós devemos pensar nisso. Às vezes nós prejudicamos as pessoas e às vezes são prejudicados também. Às vezes nós colocamos pedra no caminho dos outros também. Então, por isso, gente, não foi de graça que Jesus ensinou essa passagem. Porque se a gente não reconciliar, não procurar relevar, a gente fica com essa mancha. E depois vai ter que acertar isso aí. A reencarnação, ela nos proporciona um monte de coisa. É os resgates do passado. Como o caso daquele cego. Nós vemos na história, inclusive, resgates coletivos. Resgate coletivo. Crimes que foram cometidos coletivamente e as pessoas que cometeram aqueles crimes resgatam juntos. Nós vimos aquele caso daquela boate Kiss lá no sul. Quantos jovens morreram ali? É uma área onde tem bastante alemão, bastante italiano. Dizem algumas mensagens por aí que aquele pessoal ali, a gente não pode confirmar isso, era pessoas que foram soldados alemães na guerra, renasceram ali. Mas tem uma passagem interessante, de uma mensagem do Espírito Irmão X. A gente conta aqui no centro. É a história de um circo no ano de 1961 que estava instalado na cidade de Niterói. E esse circo, um elemento que foi barrado por entrar debaixo da lona, ou uma coisa parecida, ou criou uma confusão na montagem do circo lá, e foi expulso, o cara veio e botou fogo no circo. E morreu muita gente. Morreu muita gente. E muita gente ficaram mutilados, queimados. A lona era a lona dessa de plástica, ele caiu em cima das pessoas. Diz que o que ajudou um pouco a amenizar a situação foram os elefantes que saíram ali estourando carregando aquelas lonas ali e livrou muita gente. Mas muita gente morreu. Centenas de pessoas. As ambulâncias de Petrópolis, de Niterói, do Rio de Janeiro, não davam conta de tanto carregar gente. Então, numa mensagem do irmão, ele conta quem são essas pessoas. No ano, se não me engano, de 1177, né, na cidade de Lyon, na França, um general romano estava para se aposentar, ia passar lá para se despedir. Aí os maiorais da cidade se reuniram. Oh, gente, Lúcio Galo está vindo aí e nós precisamos homenageá-lo. Ele é um dos favoritos do imperador. Aí, o que nós vamos fazer para homenageá-lo? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os gladiadores no circo. Ah, mas isso aí ele já conhece. Mas temos as bailarinas de fulana de tal, que é muito bem treinada. Tem aqueles malabaristas. Mas tudo isso aí ele conhece. A gente tem que fazer uma coisa diferente, gente. Uma coisa para chamar a atenção. Aí alguém falou assim, cristão, as feras, né? Ah, mas isso também... Não, mas vamos fazer uma coisa diferente. Tem uns cavalos velhos aí. A gente faz o seguinte, a gente coloca lá umas resinas no meio da areia, das areias da arena, coloca uns paus lá, ponta cheia de resina, amarra os cristãos, bota fogo e solta os cavalos. Vai ser uma carnificina.
Aí a tua, boa ideia, vamos fazer isso, né? E assim fizeram. Recomendaram que cada um ali prendesse pelo menos 10 cristãos, né? Prenderam os cristãos e no dia da festividade fizeram isso. Foi uma tragédia. Aqueles cavalos correndo no meio da arena, e essa pessoa gritando e pisando, pisoteando, e fogo na areia, aquele fogaréu. Até no dia seguinte, o cheiro de carne queimada estava exalando na cidade. Tragédia. E esses mesmos pessoas que se reuniram ali foram os mesmos que pereceram no circo aqui em Niterói. Olha quantos anos passaram. Quantos anos passaram para a providência divina juntar essas pessoas no mesmo local ali para resgatar aqueles que eles fizeram, aquela mancha deles lá e ter massacrado os cristãos naquela situação. Porque as leis de Deus, elas foram feitas para a felicidade do homem, como está no livro dos Espíritos. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então a reencarnação vai mostrando essas coisas para a gente, como é que as coisas funcionam. A gente olha de repente, gente, crianças que nascem, jovenzinhos, de repente sem estudar, falam línguas, tocam instrumentos, cálculos matemáticos. Espíritos que aprenderam muito em reencarnações passadas. A gente olha aquelas crianças prodígio. Você mostrar aí, um pai levou uma criança numa loja, lá tinha um piano, e o pai lá olhando ali as mercadorias. Quando ele voltou, o filho, que ele nunca tinha dado nenhuma lição de música para o filho, um moleque sentado no piano, tocando música desses autores famosos. O pai ficou assustado. Onde ele aprendeu aquilo, né? Então, espíritos que estão reencarnando, que já viveram muito, que foram músicos, que foram matemáticos. Então, vai mostrando para a gente que a cada reencarnação nossa, nós vamos adquirindo cultura e vamos adquirindo também a melhoria moral. A reencarnação tem essa finalidade, faz com que a gente melhore. Como fala lá, né? O aprimoramento moral da humanidade. A gente reencarna para isso. A cada reencarnação nossa, nós vamos nos livrando de imperfeições e ganhando virtudes. Vamos resgatando as faltas do passado, vamos nos reajustando, vamos melhorando. Tem pessoas que falam que eu não acredito em reencarnação, sabe por quê? Porque a reencarnação destrói os laços de família. Já pensou? As pessoas da minha família morrem, vão para o mundo espiritual, depois reencarnam em outro lugar, nunca mais vou ver. Acabou, não tem contato mais. Muito pelo contrário, nós não temos ideia do tamanho da nossa família espiritual. Quantos pais nós já tivemos? Quantas mães? Quantos irmãos? Quantos filhos? Quantos cônjuges nós já tivemos? Por onde nós andamos, né, nessas nossas encarnações? E pessoas que estão lá, que às vezes à noite a gente sai do corpo e vai encontrar com eles. Então, a reencarnação ela aumenta os laços nossos, as amizades, porque ela proporciona a fraternidade, né? Então, nas reencarnações, nós encontramos aqui também, junto da nossa família, os amigos. Tem pessoas da nossa família que nós nos damos bem. Tem irmãos que você combina bem com ele, né? Amorosamente. Tem outros que você não combina. Tem filhos que a gente tem uma facilidade de lidar com ele, disciplinado, estudioso, o outro completamente diferente, indisciplinado, rebelde, revoltado. Então, na reencarnação, as pessoas vão se reencontrando, vamos passando por aflições, por dificuldades e vamos evoluindo. Então, a reencarnação é a bênção de Deus, é o perdão de Deus. É assim que Deus proporciona a gente resgatar as faltas do passado e adquirir virtudes. Então a reencarnação é uma bênção na nossa vida. É o amor de Deus. É aquilo que Jesus fala, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Mas Jesus também fala o seguinte, né?
a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então a nossa reencarnação é de acordo com o que nós fizemos. As famosas, né, ressurreição para a luz ou ressurreição para a condenação. Reencarnação é difícil. Tudo depende da gente. Então hoje, a gente sempre fala aqui, hoje, gente, nós estamos colhendo o que nós plantamos ontem. Mas estamos hoje plantando o que nós vamos colher amanhã. Estamos preparando o nosso retorno para o mundo espiritual e as nossas próximas encarnações. A nossa próxima encarnação vai depender dessa. Por isso que é importante a gente aproveitar, a gente procurar fazer as coisas certinho, né? Aprender, evoluir tanto intelectualmente. Tudo que a gente puder aprender é bom. Quanto mais sabedoria, melhor. Porque você vai aprender a lidar mais com as coisas. Você vai ter mais discernimento. Então a gente evolui intelectualmente e moralmente. Moralmente é mais devagar. Né? Mas a gente está sempre evoluindo. Sempre evoluindo. Eu gostaria de falar agora no final, porque nós estamos no mês de setembro. E esse mês é dedicado aí a valorizar a vida, né? Falar um pouquinho da reencarnação, no que tange também aos suicídios. As pessoas perguntam pra gente, né? Por exemplo, o suicídio é um ato de coragem ou de covardia? Você tem que ter coragem para fazer, às vezes, o que as pessoas fazem, né? Ou é um ato de covardia perante as leis de Deus? Numa passagem, está no livro A Boa Nova, Jesus fala o seguinte, que o homem ele é mais frágil do que mal. Então, na verdade, as pessoas são mais frágeis. Nós não podemos julgar os outros. Aquela pessoa foi corajosa e ele foi covarde. Ele não sabe, a gente não estava na pele dele, porque ele fez e cometeu aquilo. A gente nunca pode falar isso, não, foi um ato de covardia. Muita gente fala isso, isso é um ato de covardia. O cara, em vez de enfrentar a vida, resolveu fugir. Mas na realidade a gente não sabe o que aquela pessoa estava passando, até onde ele resistiu. E às vezes tem por trás obsessores instigando, massacrando aquela pessoa. Muitas outras pessoas perguntam, para onde vão os suicidas? Eles desencarnam, vão para onde? Porque o elemento que suicida, a primeira coisa que acontece com ele é descobrir que não morreu. E aqueles problemas que ele tinha continuam na mente dele. Não adiantou nada. E muitas pessoas vão ficar prejudicadas. Como é que fica uma mãe que teve um filho suicida? Uma esposa que às vezes está lá, só difícil, já está desempregada, né? Com 2 filhos para criar, e o cara vai embora, deixar sozinho. Então ele se compromete com as pessoas que ficam aqui. Né? Porque ele saiu. Né? Mas para onde ele vai? Depende. Às vezes, quando a pessoa suicida e está com ódio, querendo vingança, às vezes ele, ao despertar, ele vai ficar por ali mesmo, vagando. De outras feitas, ele fica preso ao corpo, lá no cemitério. Por um longo tempo, até ser libertado, até esgotar o fluido vital. E depois são automaticamente levados para os umbrais. O umbral é um local de sofrimento. E normalmente quem está lá sofrendo, a tônica é completa culpa e remorso. Ah, mas não existe o Vale dos Suicidas? Existe. A gente acha que o Vale dos Suicidas é um local massacrante, e ele não é. Não são qualquer um que vai para o Vale dos Suicidas. Ele vai para lá quando ele já está com a condição mais ou menos de ser abordado e melhorado. Porque lá no Vale dos Suicidas, quem dirige o Vale dos Suicidas é Maria Santíssima, a mãe de Jesus, com os samaritanos. Então lá é um local de guarda. Eles ficam lá guardados. Local trevas, morando em caverna, fora de caverna, mas já estão aptos já para ser abordados, para serem ajudados e levados depois para as colônias para fazer a recuperação deles. E a reencarnação do suicida?
É isso, mas para a gente encerrar, vamos falar sobre isso. Como é que eles reencarnam? Quanto tempo a gente passa no mundo espiritual? Dizem que a gente passa mais tempo lá do que aqui. E outro detalhe é que quanto mais evoluído é o espírito, mais tempo ele passa do lado de lá. E quanto mais necessitado, mais rápido ele reencarna. E hoje, como a gente tem falado aí, está ficando difícil reencarnar. As pessoas estão tendo muito pouco filhos. Antigamente, esse família tinha 10, 12, 15, né? Hoje é 1, 2, quando não tem. Então, o suicídio é o seguinte, o que acontece? Depois que ele consegue ser levado para as colônias, recuperar, ele vai passar uma temporada aprendendo. E ele vai ter que reencarnar. E ele vai ter que continuar de onde ele parou. Ele vai passar outra vez por uma situação difícil que ele estava, para provar que ele resistiu. Então lá ele é ajudado, né? Ele cai em si, vê o que ele fez de errado, o que ele devia ter feito e que não fez, né? Pede a ajuda dos benfeitores para renascer. Porque quando o elemento suicida, ele lesa alguma parte do corpo dele. Ele dá um tiro no ouvido, lesa o cérebro. Ele toma veneno, ele lesa o aparelho digestivo. Ele se afoga, ele lesa a parte de pulmão. Ele se joga de grande altura, ele se arrebenta com os ossos, com os nervos. Então, ele lesa o corpo material dele e, por consequência, o corpo espiritual, que é a forma dele. Então, quando ele vai renascer com problema. Às vezes vem com idiotia, porque lesou o cérebro. Vem com a área gastrointestinal toda arrebentada. Come uma coisinha faz mal. Vem com enfisema pulmonar, com problema de bronquite, com asma. Então ele vem lesado nessas áreas. Vem paralisado, vem com as pernas, vem com os nervos todos assim. Tudo decorrência do tipo de suicídio que ele teve. Agora, essa história de elemento ir para o inferno eterno não existe. A misericórdia de Deus é muito grande. Ele dá a oportunidade. Então essas pessoas que cometem suicídio, eles são carentes, são ajudados. Os bons espíritos ajudam. Só que tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Porque você vê, o elemento está numa fase da vida aqui, ele está no auge, está com toda a energia e ele comete suicídio. Mas ele precisa esgotar esses fluidos do lado de lá, para depois ser socorrido. Então, complica a vida, é complicado. É uma das piores faltas que se pode cometer, mas o amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior. Então, vai ter sempre recuperação. Então, nós olhamos no mundo quantas pessoas que nascem estropiadas. Né? Por que, meu Deus? Essas pessoas nasceram cegas. Por que nasceu paralítica? Não tem efeito sem causa. Alguma coisa causou aquilo. Nós não podemos afirmar, aquilo lá foi isso, foi aquilo. Nós não podemos afirmar, mas algum motivo tem daqui. Mas todos estão sob as mãos da misericórdia de Deus. Ninguém está perdido. Então, vai reencarnar? Vai quantas vezes? E às vezes o elemento reencarna e comete suicídio outra vez. A gente conta um caso aqui, do Chico Xavier, com a mãe levou lá o filho, falou, Chico, meu filho nasceu sem as duas mãos. E agora apareceu uma enfermidade nas pernas dele, e os médicos dizem que vão ter que cortar a perna dele, as duas pernas dele. Para salvá-lo, para tentar salvá-lo. Aí o Emmanuel soprou no ouvido do Chico, né? O guia dele. Chico, ele vai ter que cortar as pernas. Ele não vai durar muito. Esse garoto suicidou 9 vezes seguidas. E essa vez ele pediu para vir sem as mãos, para não dar tiro, para não tomar veneno. Mas só que ele está pensando em caminhar até o rio e se jogar até o rio. Por isso surgiu essa enfermidade nas pernas. Dessa vez ele não vai conseguir suicidar. Então você veja, a providência divina usa de todos os mecanismos para fazer com que a pessoa se recupere. Então por isso, gente,
Lembre-se, a reencarnação é uma bênção. Muitas pessoas falam assim, eu quando desencarnar, nunca mais eu quero voltar aqui. A maioria de nós implora para voltar. Que você vai para o mundo espiritual, passa uma temporada, até se harmonizar, recuperar, e você cai em si. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que provar que eu perdoei. Eu tenho que mostrar que eu tenho paciência, que eu sou honesto. E o jeito é na carne, não tem jeito. Porque lá está todo mundo no mesmo nível, espíritos. Né? Cada um cuida de si. Aqui não, aqui você tem família, aqui você tem boleto para pagar, um monte de coisa. Então aqui que você vai provar realmente se você melhorou. Por isso que a gente tem que reencarnar. Agora, o dia que nós melhorarmos o suficiente, não voltaremos mais. Não reencarnaremos mais. Mas isso vai demorar ainda, com certeza. E nós já temos virtudes, a gente sabe que a gente tem algumas virtudes. Mas tem muitas coisas a conquistar. Tem muita coisa. Sabedoria e muitas virtudes. Então, era isso a mensagem que a gente queria passar. Confiemos em Deus. Deus é justiça, é bondade, é misericórdia. Ninguém está perdido. Ninguém vai para o inferno eterno. Todos nós temos um determinismo na vida. Nos tornar arcanjos, nos tornar seres de luz. Isso aí é impositivo divino. Sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Um dia nós vamos ser perfeitos. Nós já fomos muito piores. Essa reencarnação nossa, a melhor que nós tivemos até hoje. Já começamos a aprender alguma coisa boa, que muita gente aí não sabe. Muita gente passa por coisas e se desesperam. A gente já sabe que aquilo vai passar. Que aquele sofrimento que nós estamos passando é para mudar a gente. Quantas vezes, quando nós passamos por sofrimento, a gente aprende muita coisa. Gente. A gente se humilha, a gente pede, a gente aprende. É na hora do sofrimento. Então, por isso é que nas cartas de Paulo, ele fala assim, de tudo dai graças. Dê graça das coisas boas, mas dê graça das coisas difíceis, porque são as coisas difíceis que a gente aprende. Então, fica aí essa mensagem, que Deus abençoe a todos nós, nos dê força, nos dê coragem, para a gente aproveitar bem essa nossa passagem pela Terra. Para a gente voltar para o lado de lá, melhor do que aqui chegamos. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Fiquemos todos com Deus.